Olá, meu nome é Michele, eu sou uma pessoa de pele clara, olhos verdes, uso óculos, tenho cabelo um pouco abaixo dos ombros, meus cabelos são castanhos e aqui atrás de mim tem uma parede branca. Hoje eu estou usando uma camisa roxa, né, com a mãozinha aqui que é o nosso símbolo da síndrome de Edwards. Eu sou bióloga de formação. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho exatamente sobre a síndrome de Edwards. Quando eu recebi esse convite da Marília, né, para gravar um vídeo para vocês, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: Má, sobre qual tema você queria que eu falasse? E ela me respondeu: Michele, eu quero que você fale sobre o que você sente quando vê jovens e adultos com síndrome de Edwards. A primeira coisa que veio à minha cabeça é que esses jovens e adultos, eles são a maior prova de que a síndrome de Edwards é sim compatível com a vida. E que para você possa entender melhor essa minha afirmação, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. A síndrome de Edwards é uma condição genética e ela foi descrita em 1960. Ela é caracterizada pela trissomia do cromossomo 18. Né? Na verdade, o cromossomo é como se fosse carretéis de linhas, onde a gente enrola o nosso material genético, e cada ser humano ele tem 2 cromossomos, número 1, 2 número 2, 2 número 3. Só que as pessoas com síndrome de Edwards, elas ao invés de vir com 2 carretéis de linha número 18, elas vêm com 3. E esse excesso de material genético, ele vai fazer com que elas tenham uma série de anomalias e malformações. E algumas das quais elas estão associadas a órgãos vitais, como os rins e o coração. E essa severidade, né, dessas malformações associadas a órgãos vitais, associada à alta taxa de mortalidade, fez com que a síndrome de Edwards fosse conhecida por muitos e muitos anos, rotulada, né, de uma maneira errônea como incompatível com a vida. Errônea por quê? Primeiro, a síndrome de Edwards, ela não é 100% letal, né? E nem é incompatível com a vida. Se a gente for parar para olhar do ponto de vista biológico, desde que a gente tem a união do gameta feminino, do óvulo com o espermatozoide e a formação da primeira célula do embrião, essa primeira célula, ela não tem perna, ela não tem braço, ela não tem órgãos, mas ela já é vida. Inclusive, ela é considerada vida também sobre o ponto de vista jurídico. Então, não é pertinente a gente falar que uma pessoa diagnosticada com síndrome de Edwards, ela é incompatível. Seja esse diagnóstico feito ainda durante a gestação ou após o nascimento, é um ser humano que está ali. É vida, então não tem como ser incompatível com a vida. Essa afirmação ela não tinha cabimento. E houveram muitas publicações a respeito desse paradigma de compatibilidade com a vida, principalmente em torno de 1990, dos anos 2000, discutia-se muito isso. E tinha assim evidência, né? Evidenciava-se que essas crianças eram vida sim e precisavam ser cuidadas. Inicialmente a gente falava de cuidados paliativos, que são aqueles cuidados básicos que tinham que ser ofertados a qualquer nascituro, como oxigênio, hidratação, alimentação. E para que esse nascituro ele pudesse sobreviver. E graças a Deus tudo evolui. E também evolui os cuidados com as nossas crianças. Hoje, a gente já tem um novo paradigma. Hoje, a gente não discute mais a compatibilidade. As nossas crianças são, sim, compatíveis com a vida. Mas hoje, discute-se qual é o melhor tratamento, qual é a melhor intervenção a ser ofertada a essas crianças para que elas possam ter uma melhora no prognóstico delas, né, e que possam ter uma melhor qualidade de vida junto a seus familiares. Aí você, mãezinha, familiar, né, de pessoa com síndrome de Edwards, vai me perguntar assim: mas Michele, o que eu vou fazer para o meu filho
ter uma melhor qualidade de vida e viver até a vida adulta, para que a equipe médica possa ofertar tudo para ele. Bom, primeiro, o tempo do seu filho, o tempo do seu familiar com o Edwards, não cabe a nenhum membro da família, nem a mãe, nem o pai, e também não cabe à equipe médica. Só quem sabe esse tempo é Deus. E para que a equipe médica possa cuidar dele, uma coisa eu aprendi. A gente tem que fazer a equipe médica se apaixonar pelo nosso filho, pela nossa criança. Mostre que ele é o seu grande amor, que ele é perfeito aos seus olhos da maneira que ele é. E que você quer apenas que ele receba todo o cuidado que possa ser ofertado, todo o carinho da equipe médica, que ele seja visto como um ser humano. E é muito legal também, porque a gente tem a oportunidade de ajudar nessa conscientização. Porque a síndrome de Edwards, ela é uma das quase 8.000 doenças raras existentes. Imagina, o médico não dá conta de saber tudo sobre todas as doenças. Então, ajude na conscientização. Vai lá no nosso site, a gente tem um livro de cuidados que foi publicado pela Soft americana e que a gente teve a oportunidade de traduzir. Nesse livro tem os cuidados básicos e as características básicas das nossas crianças, né? Dessa condição genética. Então, você pode, com todo carinho, baixar esse livro, imprimir e doar, presentear o seu médico com esse livro, com informações de qualidade e confiáveis. Assim, você vai estar ajudando na conscientização com as nossas crianças sobre a síndrome de Edwards. E uma coisa é fato, que a gente não pode se esquecer que desde aquela célulazinha lá embrionária da primeira, as nossas crianças já são vidas, né? E essa vida, ela deve ser olhada de uma maneira individualizada, porque cada criança é única. Então, às vezes a gente fica ansioso que a criança conseguiu a cirurgia cardíaca, a nossa não fez ainda. Cada criança precisa ser avaliada individualmente, de uma maneira criteriosa pela equipe médica. Então, crie um elo de amizade com a equipe médica do seu filho e confie a ela o que a gente não pode fazer. A gente não se formou em medicina. Então, mostre a ela que você precisa dela, né? E que você confia na decisão dela. Uma coisa importante também da gente se lembrar é que essa vida, desde a primeira célula, ela precisa ser muito valorizada. Porque às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba se esquecendo do principal, né? A gente fica muito focado em status, em exercer uma profissão com maestria, em conseguir renda para a família, e tudo gira em torno da economia na nossa sociedade. E essas crianças, elas estão aqui, essas crianças, jovens e adultos, para nos lembrar o tempo todo o verdadeiro valor da vida. Eles nos ensinam a valorizar e viver um dia de cada vez, né? Nos ensinam a dar valor às grandes pequenas vitórias, às grandes pequenas conquistas e a agradecer por cada respiração. Gratidão, meus amores. Gratidão a todas as crianças que têm síndrome de Edwards, pois vocês me ensinaram a enxergar a vida de uma maneira muito mais amorosa. A vocês e seus familiares, a minha eterna gratidão.